Olá, vamos lá mais uma vez aí para os alunos do segundo ano. A gente vai falar sobre o segundo capítulo, que tem como tema a urbanização brasileira. Quando a gente fala do processo de urbanização brasileira, esse processo começa desde a ocupação do país pelos nossos colonizadores, lembrando que o Brasil sofreu uma colonização de exploração, e essa colonização de exploração ela acabou comprometendo um pouco aí, já que o nosso país, e aí vem até o segundo tema aí, que fala sobre Brasil agroexportador, a urbanização industrial. Quando a gente fala que o Brasil é um agroexportador, ainda hoje nós temos a nossa economia pautada na agricultura, né? Por isso que nós somos um agroexportador. Então, a agricultura e a pecuária, a produção de alimento, ainda é o principal carro-chefe do Brasil, né? E o processo de urbanização, ele começa a crescer, e hoje o Brasil tem uma indústria consideravelmente forte, se tratando da agroindústria, graças a essa questão da indústria se fixar nos grandes centros, tá? E vamos lembrar que a localização do nosso desenvolvimento, assim como a nossa colonização, ela vem do litoral para o interior do país, tá? As redes urbanas brasileiras, ela tem esse processo. Começa no litoral brasileiro, e à medida que foi se descobrindo, desbravando o interior do país, foi se aumentando essa rede urbana, né? Por onde passam as mercadorias, por onde passam os produtos que são escoados e exportados do nosso país, tá certo? Metrópoles brasileiras, as nossas metrópoles aí são os nossos grandes centros, por exemplo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais são as principais, né? E algumas outras que vão se desenvolvendo. Vou citar aqui no nosso caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem aí como a cidade de São Paulo como capital para o estado, mas nós temos Campinas, Guarulhos, como cidades extremamente importantes aí de áreas metropolitanas aí, né? E você vai ter um desenvolvimento na periferia aí dessas cidades, né? A desigualdade socioespacial nas metrópoles está por conta da questão da má distribuição de renda, da ocupação espacial, né? Cada um mora, vamos voltar aonde pode, não onde quer. A gente gostaria de morar no Morumbi, mas a gente mora em Taboão da Serra. É o que a gente pode, não o que a gente quer, né? Aí nós temos aí divisão regional do Brasil. Nós tivemos já várias divisões regionais. O que a gente tem que lembrar? Que toda divisão regional, toda vez que fala sobre divisão regional, regionalizar região já é dividir, né? Mas quando você fala divisão regional, você está falando na realidade em agrupar. Como assim? Vou separar as regiões. Elas têm que ter características iguais. Por exemplo, região sudeste, né? Quais as características que os estados têm, né? O relevo, o clima, né? Então você separa, mas agrupando os iguais. Como se na sala de aula eu fosse agrupar as pessoas que estão vestindo roupas claras de roupas escuras, pessoas que têm o cabelo curto, o cabelo comprido, claro ou escuro. E você vai separar, mas você vai estar agrupando, tá certo? Então toda vez que a gente fala sobre regionalização, a gente teve vários processos, né? O Brasil foi dividido em 3 regiões, 4 regiões, 5 regiões, depende muito do estudioso, do critério a ser adotado para isso, tá certo? E dessa forma a gente termina o segundo capítulo, tá bom? Muito obrigado.